Fala corintiano, meu nome é Gabriel e você está aqui em mais um vídeo da Falando de Corinthians. E hoje eu vou trazer uma lista polêmica mais especial. As 5 piores contratações do Corinthians nos anos 2000. Eu quero dizer que as 5 piores aqui, não vou colocar, por exemplo, Everaldo, Léo Natel, alguns jogadores que a gente acha que não foi bem. Por quê? Para ser pior contratação, tem que ter tido ou um investimento financeiro muito alto ou uma expectativa muito alta. Trazer um jogador que ninguém esperava nada e que não deu nada mesmo, é mais do quesito de bizarrice do que de uma contratação ruim. Então aqui eu preferi colocar aqueles jogadores que, porventura, criaram alguma expectativa ou que foram muito caros. Antes de começar a lista, eu queria te pedir para se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta, beleza? Vamos ver se você concorda. Na quinta colocação, eu coloquei o Guilherme, sim, aquele meia, camisa 10, que chegou no Corinthians em 2016. Por que eu coloquei ele? Primeiro, porque a contratação dele custou 1,5 milhão de euros na época, o que já na época dava ali quase seus 10 milhões de reais. Segundo, que tinha uma boa expectativa, porque ele tinha feito ótimas temporadas no time do Atlético Mineiro, onde chegou a ser comprado por 6 milhões de dólares, e no Cruzeiro, onde surgiu ainda em 2007 como um baita jogador. Ele veio com a camisa 10 para manter aquele time que era campeão brasileiro e que foi totalmente desmanchado no final daquela temporada, com as vendas de Ralf, Jadson, Renato Augusto. Então, assim, para mim, o Guilherme foi uma verdadeira decepção. Uma verdadeira decepção. Fez pouquíssimos jogos bons aí pelo Corinthians e custou muito caro. Depois cobrou valores na justiça, enfim. Uma contratação muito ruim do Corinthians. Outro jogador, quarto lugar aqui dessa lista, chegou juntinho ali, pouco tempo depois do Guilherme. Trata-se de Giovanni Augusto. O jogador foi comprado também para a temporada de 2016, só que ele custou um pouquinho mais. 3,44 milhões de euros. Então assim, e decepcionou completamente. O autor do primeiro gol da história da Neoquímica Arena com a camisa do Figueirense foi muito mal pelo Corinthians e, para além de alguns golzinhos ou outro, até fez gols importantes em 2017, mas muito pouco com um jogador daquele tamanho. Com um contrato muito longo, o Corinthians foi se livrar dele apenas no final de 2019 e é um jogador que com certeza ninguém gosta muito de lembrar, né? Terceira colocação, eu coloco o Luan. Olha pra você ver, o Luan ficou em terceiro lugar, né? Jogador que custou-lhe mais de 20 e poucos milhões de reais pelo Corinthians. Eu sei que muita gente gostaria de vê-lo na primeira colocação, mas vamos lá. Eu acho que o Luan, assim, o preço, o que eu quero dizer assim, por mais que a gente tivesse muita expectativa pro Luan no começo, quando ele chegou, já tinha um certo pé atrás de muita gente. Então, por mais que a torcida tenha apoiado, por mais que o Luan tenha começado bem, eu coloco ele no terceiro lugar porque eu acho que os outros dois foram mais unânimes no sentido de empolgação da torcida. Porque o segundo foi ele, Matias De Federico. Eu acho que o De Federico foi pior do que o Luan porque ele foi mais simbólico. O Matias De Federico chegou para o centenário do Corinthians com a promessa de ser o novo Messi. A expectativa era que o Corinthians teria contratado um baita jogador que chegaria para dar o título da tão sonhada Copa Libertadores da América no ano do centenário. E o De Federico era para ser o cara daquele time. Só que ele foi um verdadeiro flop. Tipo, cara, era como se você comprasse assim, a promessa de um Porsche e o que entrasse em campo era um Fusca velho, sabe? No sentido assim, o Luan, por mais que ele tenha jogado mal, por mais que ele tenha sido abaixo, ficou mais evidente que o problema do Luan é que ele mesmo não vai, mas que ele tem talento. O De Federico foi o contrário, a gente achou que ele tinha muito talento e quando ele entrou em campo, cara, foi horrível. E o pessoal até zoava, chamava na época o apelido dele de Federico, porque as imagens selecionadas dele eram de muita habilidade, técnica, qualidade. Só que a gente viu em campo, era um jogador que não parecia ser profissional. Tanto é que ele não conseguiu mais nada na carreira depois, então eu coloco ele no segundo lugar. E o primeiro, pra mim, é Alexandre Pato, sem dúvida nenhuma. Muita gente discute o Luan com o Pato, mas eu acho que o Pato foi muito pior que o Luan. No sentido de que o Pato chega com toda a pompa e todo o status de um jogador de fora, um jogador com carreira no Milan, chega ainda jovem. E todos os problemas que a gente esperava que o Pato teria no Corinthians, ele não teve. Ele jogou bem até, os números dele foram muito bons no Corinthians. Ele não se machucou como todo mundo esperava. Só que o Pato foi uma tragédia pela personalidade do Pato.
o jeito dele, a maneira que ele conduziu algumas coisas no Corinthians que foram um flop. Então, assim, dá mais raiva ainda do Corinthians ter pagado 43 milhões de reais por ele. Então eu considero que por todo o contexto, ser um time que acabou de ter sido campeão de tudo, ganhando muito e custando 43 milhões de reais, fato é a pior contratação da história do Corinthians. Eu quero colocar aqui, da história do Corinthians recente, né? Eu quero colocar aqui duas menções honrosas. A primeira é do Araújo, que custou ali bons 20 milhões de reais pro Corinthians. E mais por ele ser jovem, ainda poder render uma graninha no futuro, deixa ele aí. E o outro é o Lodeiro, que não custou tão caro, mas o Lodeiro vem pro Corinthians depois da Copa de 2014, com toda a pompa de um jogador que jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai. Cara, ele foi um dos piores jogadores do Corinthians, na verdade. Mas é isso, concorda com a minha lista? Mudaria alguma posição? Adicionaria mais gente? Comenta aí.